Vocês conseguem imaginar passar toda a infância de vocês entre quatro paredes dentro de um hospital? Hoje eu gostaria de falar sobre duas crianças muito importantes para mim. Eu conheci Keké, um garoto pequeno, magrinho, restrito no leito, um berço de hospital. Tinha passado por vários setores daquele ambiente. Hospital que cuidava de criança no período neonatal, que é o início da vida, terapia intensiva, que é o lugar de crianças críticas, e enfermaria. Eu, médica recém-formada há poucos anos, 2 anos, conhecendo o cuidado de uma criança diferente. Naquele período de longa permanência, infelizmente, Keké tinha se tornado uma criança tutelada pelo Estado. Então, além de passar por muitos procedimentos assustadores, dolorosos, que para a gente como profissional de saúde se tornam comuns, habituais, mas para uma criança não é, ele tinha passado a encarar a solidão. Não tinha mais uma referência familiar. E eu, médica, tentando buscar uma formação em pediatria, não conseguia compreender como que eu ia cuidar de alguém tão pequeno, como que eu ia compreender aquela pessoa em processo de formação. Como que eu cuido de alguém que não tem cura? Como que eu ia descobrir essa nova caminhada? Ali eu não entendia o que era cuidado paliativo. Ninguém tinha me ensinado sobre isso. Mas a gente tinha uma equipe que estava muito dedicada para que aquele ambiente se tornasse o mais normal possível. E Keké estava perto de celebrar 1 ano de vida, mesmo pesando pouquinhos quilos, com necessidade de muitos cuidados. A gente tinha um tema de festa de aniversário, eram os Minions. Poucos anos depois, um pouco mais madura, depois de 2 formações, madura talvez de idade, mas ainda na luta para entender o que era esse cuidado dessas crianças, eu conheci Mirella. Mirella, naquela internação, recebeu o diagnóstico de uma doença rara. Doença rara acomete poucas pessoas numa população geral. Quando a gente procura na internet, às vezes a gente tem um caso no nosso estado do Ceará, a gente às vezes tem poucos casos na literatura. E eu a conheci no ambiente de terapia intensiva. E eu espero que poucos de vocês conheçam esses ambientes. Eu sei que é um ambiente muitas vezes necessário, é o que salva, mas é um ambiente assustador, de tomada de decisões difíceis, é um ambiente crítico, mas é extremamente difícil para uma família e uma criança. Mirella tinha ali ao seu lado a sua mãe, Janaína, uma das mulheres mais determinadas que eu tive a oportunidade de conhecer. E ainda bem, Mirella rapidamente saiu do leito de UTI e foi transferida para uma enfermaria que a gente às vezes chama enfermaria de transição, unidade de cuidados prolongados, e a gente gosta bastante desses espaços, porque nesses locais a gente consegue falar mais sobre o que é cuidado paliativo pediátrico, sobre o que é ter uma criança com doença rara, sobre como é que eu vou cuidar dessa criança que, quando eu planejei tê-la, não era isso que eu imaginava que ia acontecer. Eu não imaginava que eu ia passar por uma UTI. Ela vai ter uma deficiência? Ela vai me compreender? Quanto tempo ela vai ficar comigo? Ela vai ter dores? Ela vai entender a irmã dela quando ela chegar em casa? Eu vou conseguir levar ela para casa? E nessas unidades é isso que a gente tenta fazer. Nós temos elas em vários locais do nosso país. Muitos nós que estamos aqui a gente não conhece. Mas na Mirella a gente teve um a mais. A gente se conheceu na época da pandemia da Covid. Então imaginem, receber um diagnóstico raro, não saber o que ia acontecer no futuro da Mirella e estar diante de uma das condições mais graves que aconteceu no nosso mundo. Então, era uma família e nós, equipe de saúde, diante de um imprevisível. Foram dias, meses extremamente difíceis. Mas Mirella conseguiu receber alta. Cuidado paliativo, ele se destina a pessoas que recebem diagnósticos difíceis,
diagnósticos que limitam ou ameaçam a continuidade da vida. Crianças e adolescentes recebem esse diagnóstico e encaram dor, desconforto, medo, raiva, angústia. Será que o meu corpo vai mudar? Será que eu vou voltar para a escola? Será que os meus pais estão vivendo isso bem comigo ou não? Será que eu fiz alguma coisa para merecer isso? Será que eu vou ver meu irmão de novo? Eu não queria essa sonda na minha barriga. Eu não quero voltar para a UTI. Eu não quero tomar aquele remédio que faz eu vomitar. Eu não quero perder o meu cabelo. E às vezes a gente não conversa sobre isso com eles. A gente às vezes não conversa sobre isso com os irmãos das crianças que recebem esses diagnósticos. Às vezes a gente não conversa com as famílias que estão vivendo isso. E a gente se afasta. Então, os cuidados paliativos são uma abordagem realizada por várias pessoas, por profissionais de saúde. Tem que ser uma equipe. Eu, Sinara, nunca faria isso sozinha, como médica. Nós precisamos de várias pessoas com treinamento, com capacidade de escuta, de acolhimento, para cuidar de crianças e adolescentes que estão encarando situações tão difíceis, para cuidar deles e dessas famílias. Nós, como sociedade, também precisamos aprender a fazer isso. Aí algumas pessoas se questionam: e você quer sair de casa todo dia para fazer isso? Eu nunca tive dúvidas. E eu queria dizer isso para vocês, eu nunca tive dúvidas. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu perdi meu pai de forma muito violenta. Eu não tinha nenhuma capacidade de lidar com aquilo. Como que uma criança de 9 anos vai ter capacidade para lidar quando se perde a pessoa, o homem mais importante da sua vida? Tinha muito amor ao redor da gente. Meu irmão e minha irmã estavam comigo, minha mãe estava comigo. Mas de repente a minha mãe se tornou mãe, pai, tudo. O tempo passou, o sofrimento está aqui, a dor está aqui. Mas a gente conseguiu passar. A gente está bem, né, mãe? E tudo bem. E de repente eu estou vendo a minha mãe em várias mulheres que eu estou cuidando, todos os dias. Várias mulheres que são mães, pais, tudo. Eu não vivi uma situação de saúde, de um diagnóstico que me ameaçou, mas eu vivi um intenso sofrimento. Um sofrimento que precisa ser cuidado, até hoje. Sem saber, o luto que me acompanha até hoje mudou completamente a minha trajetória. E tudo bem. E eu agradeço de alguma forma. Cuidado paliativo permite que a gente dê voz a quem muitas vezes não tem voz. Há pouco tempo, as crianças não eram consideradas indivíduos na nossa sociedade. É incrível isso, né? Nós éramos crianças. Nós fomos adolescentes. Então, imaginem, se eu tenho dificuldade para falar sobre isso hoje, uma mulher de quase 40 anos, imaginem uma criança. Então a gente tem que falar sobre isso nas escolas, nos parques, nos clubes, aqui, na mídia, que eu espero que vá sair, em todos os locais. E na saúde também. Apesar de ser tão difícil. O ciclo natural da vida seria que adultos e idosos adoecessem e que pudessem partir antes. Mas crianças também adoecem. E, infelizmente, crianças também podem falecer, mesmo que a gente não deseje isso. Não falar sobre isso não impede que isso aconteça. Não falar sobre isso só torna esse assunto mais invisível. Só permite que essas crianças não sejam cuidadas. Só permite que essas famílias não sejam cuidadas. Que elas se tornem invisíveis.
Muitas delas precisam que a gente possa ser a voz delas. Estar aqui hoje é poder dar voz a elas. O que sem saber, mudou a minha vida. Do a pediatra. Ele nunca saiu do hospital. Ele nunca viu o mar, nunca tomou um banho de chuva. Coisas que são tão comuns pra gente. Mas eu posso dizer que a gente conseguiu levar a Mirella pra casa. A Mirella hoje está em Baturité. Apesar dela ser uma garota que precisa de tantos cuidados, de muita coisa. Ela está no interior do nosso estado do Ceará, com a família dela, com a irmã dela, que é apaixonada por ela, com a mãe e o pai. E é uma honra acompanhar essas famílias. Por que eu não gostaria de fazer isso todos os dias da minha vida? Sim, eu sou intensivista e paliativista pediátrica. E eu tenho o prazer de fazer isso todos os dias. Traçar um plano de cuidados, apesar de estar diante de situações que são tão difíceis, cheias de altos e baixos, de caminhos difíceis, mas permitir espaços de cura, ou pelo menos espaços de cuidado. Esse é o grande objetivo, para que a gente possa respeitar, cuidar, proteger quem eu já entendi que é o grande propósito meu, de pessoas que estão aqui e que eu espero de muitos outros, que é proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Muito obrigada.